Olá, bom dia. Agora são 11 horas e 34 minutos. Já começou a sua edição de hoje do programa TV Síndico Condomínio. E é claro, aqui ao meu lado, o presidente do Síndico Condomínio, doutor Pimentel. Bom dia, doutor. Bom dia, como vai? Tudo bem? Obrigado por você estar comandando essa nave hoje comigo. Obrigado, doutor. A gente que agradece. E hoje o tema do programa é segurança nos condomínios. Que tema importante, não é? Você que mora em condomínio, com certeza está preocupado com a sua segurança. Doutor, uma dúvida que eu queria começar perguntando para o senhor é: o que é mais seguro, os condomínios horizontais ou verticais? Olha, depende da forma como se instalou dentro do projeto a parte de monitoramento das vias de cada um dos condomínios. Aparentemente, os condomínios de prédios se apresentam com um nível de segurança maior. Mas eu digo para você que nem sempre isso é verdade, porque nós temos outros condomínios aqui no Distrito Federal que possuem um sistema hoje de segurança invejável para algumas empresas, inclusive. Então, não tem como a gente dizer para você, assim, olha, os condomínios residenciais de apartamentos são mais seguros do que os condomínios residenciais constituídos de casas. E você também pode fazer a sua pergunta sobre segurança nos condomínios. O Dr. Pimentel está aqui no estúdio para te responder ao vivo. É muito fácil participar pelo Linha Direta, veja só. Para participar é muito fácil. Acesse www.toptvbrasil.com. Logo na página inicial, você vai encontrar o Linha Direta. Nele você coloca o seu nome e sua mensagem. Caso queira uma resposta por e-mail, digite no campo indicado. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com o Síndico Condomínio. O Geraldo Barcelos, doutor Pimentel, ele já começou enviando pergunta aqui para você. Ele pergunta o seguinte: existe impedimento legal para se firmar contrato entre um condomínio e uma cooperativa de trabalhadores que ofereça serviço de segurança e portaria 24 horas? Bom, Geraldo, meu bom dia. Não existe impedimento legal. O que existe é que a convenção coletiva de trabalho firmada entre o Síndico Condomínio e o SEICOM, que é o Sindicato dos Trabalhadores, tem uma previsão em sua cláusula que as atividades fins, aqueles trabalhadores que estão ligados diretamente com a atividade do dia a dia do condomínio, em atendimento à súmula do TST, não é possível a realização de terceirização de mão de obra aqui no Distrito Federal. Inclusive, vários processos já foram, de certa forma, por nós respondidos e tivemos ganho de causa na Justiça, principalmente em função do nível de Tribunal Regional do Trabalho. Mas as cooperativas podem sim se constituírem, podem sim ofertar os trabalhos dos seus cooperados às empresas em geral, mas no caso em especial dos condomínios, eles precisam ter o cuidado em função do cumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho que está em vigência. A Gabriela, ela enviou aqui uma pergunta sobre uma situação muito chata, mas que infelizmente acontece. Ela pergunta qual que é a responsabilidade do condomínio em casos de roubo de veículos. Bom, primeiro que nós estamos falando, Gabriela, né, o nome dela? Se o veículo estiver estacionado em um estacionamento que é, naquele caso, considerado estacionamento público, o condomínio não tem responsabilidade nenhuma com este veículo. Aí sim ela precisa registrar uma ocorrência e dessa ocorrência demandar o seguro dela. Se o condomínio oferece garagem e tem o pleno controle de acesso dos veículos, inclusive disponibilizando o garagista, e o garagista faz o controle de entrada e saída deste condomínio. Caso venha acontecer algum dano ao carro, ao veículo, ou esse veículo venha a ser furtado ou roubado nas dependências do condomínio, aí sim deverá haver por parte do condômino uma busca de ressarcimento ou reparação do dano causado em função de uma negligência de quem está à frente dos trabalhos de guarda desse patrimônio. Doutor, e se o carro que estiver estacionado
nesse estacionamento do condomínio não for do morador, se for de um visitante, por exemplo, que o morador permitiu que ele estacionasse ali naquela vaga, o condomínio continua tendo responsabilidade sobre isso? Nós temos que ter cuidado com isso. Primeiro porque o condomínio, o síndico, ele tem que ser rigoroso nesse assunto. Por quê? Tem que haver um cadastro dos veículos, um cadastro de quem conduz esse veículo, até porque se aquele veículo ali está cadastrado no condomínio e está sob a responsabilidade do condômino que é proprietário de uma determinada vaga, o bem está sob o domínio daquela pessoa. A posse é momentânea, mas neste caso precisa ter o cuidado para saber avaliar em função dessa colocação que o veículo não é próprio, é um veículo de algum amigo, de algum parente, se porventura esse condutor tem todo o registro desse veículo no condomínio, para ele poder amanhã ou depois fazer prova e exigir aí a questão da reparação do dano. Lembrando que você pode também enviar a sua pergunta pelo Linha Direta, é muito fácil, assim como fez o José Gonçalves. Ele fala o seguinte: em um prédio onde não trabalha porteiro ou vigia no período da noite, sem nenhum sistema de segurança, a entrada no prédio é por portão eletrônico e cada morador tem sua chave. Quem é responsável por roubos e furtos de carros, som na garagem do prédio e por roubos/assaltos nos apartamentos? Bom, a administração do condomínio, com certeza. Se escolheram esta opção de permitir aos condôminos que tenham um acesso às dependências do condomínio, por meio de uma tecnologia que é a tecnologia de cartão de acesso, e venha acontecer enquanto o portão estiver sendo aberto e o morador adentra as dependências do condomínio, e pode acontecer dali entrar um meliante, uma pessoa que busca praticar como um ato nocivo àquelas pessoas, o condomínio vai ser responsabilizado. Então, a administração do condomínio tem que ter um máximo de critério para que as pessoas tenham a sua proteção dentro daquele espaço que é um espaço comum pertencente a todos. O Vitor Maranelli, ele pergunta: um funcionário que trabalha como encarregado de manutenção, ele pode fazer o serviço de vigia dos automóveis no prédio? Encarregado de manutenção, o próprio nome já diz que é para ele cuidar da manutenção, ele tem que cuidar da edificação como um todo, inclusive das partes comuns, não tão somente a parte externa, mas de toda a edificação. Não cabe a ele, em hipótese alguma, e eu aqui recomendo, quem estiver me assistindo, que acesse o www.sindicondomínio.com.br, pegue a convenção coletiva de trabalho, lá na convenção coletiva diz a atribuição de cada um desses cargos. Não é papel do encarregado fazer o trabalho de vigia ou fazer o trabalho de monitoramento, de acompanhamento dos veículos que estão ali estacionados. O monitoramento deve ser feito através de uma central de monitoramento ou a disponibilização de um monitor específico para que ele possa ter essa resposta. Presidente, e quais são os itens de segurança que o síndico de condomínio recomenda para tentar evitar ao máximo crimes dentro de condomínios? A primeira coisa que nós recomendamos é que contrate um arquiteto, para que o arquiteto possa primeiro conhecer a planta do edifício. Porque não adianta você ter um equipamento, uma câmera colocada em determinada posição, se aquela câmera não vai dar para você a resposta que você espera. No caso da contratação de um arquiteto, ele vai delimitar as áreas e vai dizer a você, em função dos ângulos que o prédio tem, da posição do nascente para o poente, qual é o equipamento mais recomendado. Normalmente, faça isso através de uma tecnologia que é o sistema de CFTV, que é um sistema que facilmente consegue demonstrar e gravar para que o síndico possa amanhã ou depois fazer alguma prova se algo estiver de anormal dentro do condomínio. Mas a recomendação é que utilize os melhores equipamentos existentes no mercado, mas que esses equipamentos sejam validados por um profissional que conheça do assunto. Nós, do Síndico Condomínios, estamos aproximadamente, aí a partir daqui a uns 45 dias, a nossa vice-presidente, que acaba de assumir a presidência interina do Síndico Condomínio, deve estar aprovando um projeto que vai dizer para nós, condomínios, quais são os passos que nós temos que seguir para ter uma boa segurança eletrônica dentro dos condomínios.
Tá certo. O Miguel Ney, ele foge um pouquinho do tema, mas acho importante responder a dúvida dele. Ele fala assim: sei que o tema não é este, mas gostaria de fazer essa pergunta. Em casos de possíveis transtornos ao condomínio causados por reformas, o que devo fazer para evitar multas e brigas com os moradores? Bom, a primeira coisa que ele tem que ter cuidado é que houve agora uma publicação da NBR, a Norma Brasileira de Regulamentação, que não permite mais a realização de nenhum tipo de obra no interior do condomínio, sem que, primeiro, esta obra seja, de certa forma, validada e acompanhada por um engenheiro, com registro no CREA, e que ele faça a obra dentro do regramento da convenção e do regimento interno do condomínio. Não causar aos moradores qualquer tipo de perturbação, isso já é uma obrigação nossa, independentemente da obra. Outra, ele deve procurar sim obter da administração do condomínio a orientação quanto, em especial, ao uso do elevador de serviço. Se ele for transportar materiais que possam danificar o piso ou as áreas comuns do condomínio, precisa haver uma proteção a essas áreas para que não cause danos aos demais condôminos. E se porventura ele tiver a necessidade de que remover entulhos, deve ter também o cuidado de contratar uma empresa para que forneça para ele as caçambas para o devido depósito do entulho para depois o recolhimento. E sempre que possível, todas as pessoas envolvidas no dia a dia da obra sejam orientadas para estarem devidamente uniformizadas e identificadas portando os equipamentos que são chamados EPIs, equipamento de proteção individual. A Luísa Mendes está perguntando para o senhor se ela pode acionar a polícia para verificar quando o alarme dela disparar. Bom, olha, não, você não pode acionar a polícia quando o seu alarme disparar, até porque acredito que o alarme seu não é interligado com a central da polícia. Mas pode sim, se acontecer algo de anormal, ela pode acionar o condomínio, acionar o porteiro do condomínio, porque alguma anormalidade está acontecendo. É importante que ela converse com o síndico para saber se os demais moradores também possuem uma central de alarme, porque a partir daí fica fácil ao condomínio monitorar as áreas comuns, não tão somente a área dela, mas a área comuns de todos os apartamentos ou de todas as casas daquele condomínio. Tá certo. Doutor Pimentel, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no programa TV Síndico Condomínio. Você pode ir enviando a sua pergunta pelo linha direta. O doutor Pimentel está aqui ao vivo nos nossos estúdios para te responder. Se não der tempo de te responder ao vivo, é claro, ele vai te responder por e-mail logo após o programa. A gente volta já já. O simples desejo, independente da realização do ato sexual, já caracteriza a pedofilia. Não é preciso, portanto, que ocorram relações para haver o crime. O fato de ser considerado um transtorno não reduz a necessidade de campanhas de esclarecimento visando a proteção de nossas crianças e adolescentes, e nem tira a responsabilidade do pedófilo pela transgressão das barreiras geracionais. Seu filho está seguro?
Já voltamos com o programa TV Síndico Condomínio, agora são 11 horas e 48 minutos. Vamos ter mais um bloco de perguntas aqui com o Dr. Pimentel, que está nos nossos estúdios. Agora vamos relembrar para você poder ver como funciona o nosso Linha Direta, porque é por lá que você pode participar. Para participar é muito fácil. Acesse www.toptvbrasil.com. Logo na página inicial, você vai encontrar o Linha Direta. Nele você coloca o seu nome e sua mensagem. Caso queira uma resposta por e-mail, digite no campo indicado. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com o Síndico Condomínio. Doutor, a gente recebeu várias perguntas aqui, a maioria sobre quem é responsável por alguns casos que acontecem nos condomínios, casos de crimes, de violência. O Neto Silva, ele pergunta quem responde por furto cometido pelo empregado do condomínio. O condomínio. Porque o condomínio, ele na pessoa do síndico, é empregador. Em sendo empregador, caso o empregado venha praticar qualquer ato que prejudique ou que, de certa forma, possa denegrir a imagem ou a própria convivência dos condôminos, o condomínio vai responder, não deixando de lado a possibilidade da responsabilização criminal do condomínio perante o trabalhador. Mas até então, quem responde é o condomínio. A Gilda Soares, ela pergunta: como definir responsabilidades referente ao furto de um veículo em frente ao meu prédio? Quando é que elas são de responsabilidade do condomínio e do condomínio e do condomínio, ela pergunta. Bom, na questão do furto de veículos, eu até comentei anteriormente, ela precisa saber se aquele estacionamento onde o veículo está, se ele é um estacionamento em área pública. Se não for, se for controlado, se ele for gerido, se for monitorado pelo condomínio, o condomínio deve reparar qualquer tipo de dano que acontecer. Mas no caso sendo ele considerado condomínio de área pública, às vezes nós temos espaços que são ligados, limítrofes com o condomínio, que as pessoas acreditam, os condôminos acreditam que é de responsabilidade do condomínio, ainda que ele esteja sendo monitorado pelas câmeras. Mas está acontecendo um fato em área pública, não em área privada. O Jefferson Maia, ele fala que é síndico de um condomínio em Samambaia que tem 5 casas. Ele quer saber se ele pode ter um segurança armado. Pode, ele pode contratar segurança armada, desde que a assembleia do condomínio assim aprove, saiba os custos e tenha condições certamente de dar a ele toda a orientação necessária enquanto segurança armada. O que a gente recomenda, dependendo da região, é que procure fazer com que o custo do condomínio seja aquilo que é o desejo dos condôminos, porque a taxa de condomínio ela nada mais é do que rateio de vontades, mas ele pode fazer sim, não tem problema. O José Bastos, ele explica aqui qual é a situação dele. Ele fala que só porque o síndico dele é policial, ele quer que os moradores passem os dados completos das empregadas e diaristas para ele fazer uma pesquisa policial. Isso pode? Não, jamais. Ele está confundindo. Me desculpe o síndico que está fazendo isso. Ele é policial, ele carrega consigo a responsabilidade de ser um servidor público para exercer a atividade policial no desenvolvimento do seu trabalho. Ele sendo síndico, ele precisa administrar o condomínio sem nenhuma vinculação com a atividade dele, se for sargento, se for cabo. Ele não pode, como policial, exigir que faça, por parte dos donos das unidades habitacionais, as informações para que ele possa controlar a vida dessas pessoas ou saber se tem bons ou não antecedentes dessas pessoas. Deve sim o empregador, o dono da unidade habitacional, se preocupar com isso, não o síndico. O síndico precisa gerir o condomínio, senão daqui a pouco ele vai querer saber os dados para pesquisar a vida da família inteira do outro morador e daí a pouco ele está mandando na vida de todo mundo. Ele tem que cuidar e gerir bem tudo que diz respeito ao condomínio. Não cabe jamais ao síndico interferir nisso e ele pode ser penalizado, inclusive com a representação na própria corregedoria da polícia.
Estamos chegando aí nos minutinhos finais aqui do programa TV Síndico Condomínio, mas ainda dá tempo de você participar e mandar a sua pergunta. O senhor citou anteriormente sobre a importância do circuito de câmeras de segurança nos condomínios. A gente tem duas perguntas aqui sobre isso. O Marcos Pereira, ele quer saber se ele pode disponibilizar as imagens das câmeras aos moradores. Olha, as imagens são imagens que pertencem ao condomínio. Se tiver algum fato que tenha colocado em risco a vida de um ou mais condôminos, ele deve tomar todos os cuidados necessários para não expor as pessoas, mas, se necessário for, ele deve sim fornecer cópia das imagens àquele ou outro condômino que necessite, até para que amanhã ou depois, se isso for o caso, deste condômino até fazer prova de um determinado fato que aconteceu, mediante a utilização dos equipamentos que ele também contribui para que possa estar à disposição de todos os condôminos. E a pergunta da Marta Vergueiro é justamente essa: as imagens usadas servem como provas? As imagens utilizadas servem para que, em uma possível apuração de um determinado fato, auxilie diretamente na elucidação de um determinado caso. Judicialmente, a rainha das provas é o testemunho físico de uma pessoa, mas depende da circunstância do fato, ela precisa utilizar de todos os meios necessários para fazer a sua defesa. E quem sabe aí, neste caso, dependendo do que aconteceu, este pode ser um elemento que dê a ela a condição de provar um determinado fato que tenha acontecido. Agora são 11 horas e 55 minutos. Nós estamos chegando ao final do programa TV Síndico Condomínio, que hoje falou sobre segurança nos condomínios. Doutor, essa segurança também não depende só desses sistemas de segurança, mas também do hábito dos moradores aí para garantir a segurança de cada um, não é isso? Hoje, coincidentemente, nós estávamos, agora, antes de vir gravar o programa, antes de estar aqui na apresentação do programa, nós estávamos lançando o nosso curso de qualificação e aperfeiçoamento profissional dos trabalhadores de condomínio na 312. E nós vamos fazer isso em todo o Distrito Federal. A segurança, ela tem diversas etapas. A primeira etapa que nós falamos é a etapa do Estado. O Estado precisa estar presente, precisa dar à população a chamada segurança ostensiva. A população, por sua vez, precisa contribuir com o Estado, com a polícia, se precavendo de possíveis fatos, se unindo em torno daquela convivência do dia a dia, buscando com que o trabalhador possa ser, de certa forma, um trabalhador que está preocupado em proteger as entradas e saídas dos condomínios. O síndico deve ter obrigatoriamente um sistema de cadastro dentro do condomínio, independentemente se conhece ou não. O acesso tem que ser feito diariamente por meio de controle. Quem foi a pessoa que chegou, que hora que chegou, o que quer, com quem vai falar. Preferencialmente que o condômino não receba a pessoa, mas que desça para receber a pessoa no pilotis do bloco. Porque às vezes, em especial no caso da Asa Sul, nós temos situações em que tem diversos porteiros que não são orientados corretamente como agir. A pessoa chega, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, eu quero falar no apartamento 102 com o seu Francisco. Tá bom, o porteiro pega o interfone e liga, seu Francisco, tem fulano de tal, manda subir. Tá bom, e aí se for algo que esteja de certa forma, algo que possa prejudicar aquele condômino, o porteiro, infelizmente, foi induzido ao erro, que não poderia ser, e ele contribuiu para a insegurança daquele edifício. Inclusive, nós vamos trabalhar nesse curso de capacitação e qualificação justamente a simulação de acesso nos condomínios. Nós temos aí algumas emissoras que estão trabalhando também nessa questão de segurança. De cada 10 prédios que eles visitaram, eles conseguiram entrar sem dificuldade nenhuma em 6. Sem identificação, sem ser, de certa forma, nem dizer qual o motivo, só dizendo, nós vamos no apartamento de fulano de tal, no apartamento do seu Francisco, e assim foram, sem problema nenhum. Então nós queremos envolver
o Sindicato dos Trabalhadores, o Sindicondomínio, queremos envolver a própria Polícia Militar dentro da atribuição dela, porque nós, enquanto moradores, queremos com certeza procurar evitar o máximo o acesso às nossas unidades habitacionais sem a devida identificação. Obrigado, doutor. Importantíssima ação aí do sindicato, e na próxima segunda-feira, às 11h30 da manhã, nós estaremos de volta com o programa TV Sindicondomínio. Obrigado, doutor. Eu quero até aproveitar aqui nessas considerações finais, já para deixar aqui no ar para vocês, o próximo programa nós vamos tratar aqui do curso que nós estamos lançando, que é o curso de qualificação e requalificação dos trabalhadores, que visa o aperfeiçoamento destes profissionais que são valiosos e que nós queremos muito, junto conosco, dar a eles a oportunidade de serem os prestadores de serviço, e quem sabe eles serão a chave da segurança dos condomínios no Distrito Federal. Então o tema já está definido, é o curso de qualificação e aperfeiçoamento dos trabalhadores de condomínio no Distrito Federal. Esse é o próximo tema. Tá certo, doutor, é isso aí. Não perca, em segunda, 11h30 da manhã, aqui na Top TV Brasil, www.toptvbrasil.com, ao vivo para você. O programa de hoje, 2 de junho, vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, e tenha uma boa tarde.